Vamos estudar agora sobre os fatores que influenciam no fenômeno da dilatação. Dilatar é fazer o corpo aumentar de tamanho quando você aumenta a temperatura dele, diminuir de tamanho quando ele esfria. Então vamos ver quais são esses fatores, tá? Primeiro, vamos começar com dois pedacinhos de cobre. O primeiro tem 10 centímetros de tamanho e o segundo tem 5 centímetros de tamanho. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: qual das duas barras vai dilatar mais? Eu estou esquentando, tá? Vamos supor, de 20 para 100 graus Celsius, as duas barras. Essa aqui não é uma resposta trivial. Muita gente acha que os dois vão crescer a mesma coisa, mas na verdade não é. Na prática, a gente vê que o corpo que tem o maior comprimento inicial vai dilatar mais. Tudo bem? Então a gente chega na nossa primeira conclusão importante. A dilatação ela é proporcional ao comprimento inicial do corpo, certo? Então se esse aqui crescer, sei lá, 1 centímetro, esse aqui só vai crescer a metade, só vai crescer meio centímetro, tá bom? Bom, segunda dependência. Agora vamos pegar duas barras de mesmo tamanho, só que agora materiais diferentes, cobre e alumínio, certo? E eu vou variar a temperatura deles pelo mesmo valor, de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Tá? Qual das duas barras vai dilatar mais? É meio óbvio a gente pensar que cada material vai crescer de uma forma diferente. Geralmente os metais crescem, dilatam muito mais do que outros materiais, como por exemplo borracha, porcelana, vidro e por aí vai. Então nesse caso o alumínio vai crescer mais do que o cobre. Então a dilatação é proporcional ao coeficiente de dilatação do material. Aqui, esse númerozinho aqui está representando esse coeficiente de dilatação. Então, você vê que do alumínio, que é 2,4, é maior do que do cobre, que é 1,7. E você repara uma outra coisa, esses números são muito pequenininhos, né? Você vê aqui 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 5, tá? Então, por esse número aqui, como do alumínio é maior do que do cobre, eu sei que o alumínio cresce mais, tá? Então, a dilatação ela é proporcional a esse número, que é o coeficiente de dilatação. Isso é muito importante quando você olhar num exercício que você tiver dois corpos diferentes, dois materiais diferentes, você olhar para esses dois caras aqui e determinar quem cresce mais. Isso ajuda pra caramba você resolver um monte de questão de dilatação, ok? E a terceira dependência é a variação da temperatura. Então, agora eu vou pegar duas barras iguais, de mesmo tamanho, do mesmo material, cobre. A primeira eu vou aumentar de 200 graus Celsius a sua temperatura e o segundo eu vou aumentar de 800. Quem é que vai crescer mais? Bom, é meio óbvio a gente imaginar que aquele que sofrer a maior variação da temperatura, as moléculas vão ficar mais agitadas e precisam ocupar um espaço maior. Portanto, 800 graus Celsius vai crescer mais. Então, a dilatação ela é proporcional à variação da temperatura do material. E a gente pode juntar essas três dependências numa formulazinha matemática. Aqui é o comprimento inicial, que a gente chama de L0. O L é o comprimento final da nossa barra e o ΔL representa apenas aquele pedacinho que dilatou, o quanto o tamanho da barra cresceu. E a formulazinha é essa, ΔL igual a L0 alfa ΔT, ou seja, o quanto o corpo vai crescer depende do seu comprimento inicial, como a gente viu, do coeficiente de dilatação, como a gente viu, e da variação da temperatura, como a gente viu, certo? Bom, então finalizamos aqui a nossa aulinha de dilatação, a gente viu quais são os fatores que influenciam na dilatação, viu a fórmula genérica de dilatação que serve para a dilatação linear. Depois a gente vai ver outro vídeo mostrando os outros tipos de dilatação, mas em tese a formulazinha ela vai seguir sempre a mesma lógica, tá bom? Então é isso, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.